Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos podem aplaudir esse Deus tremendo e poderoso aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé aí agora, em nome de Jesus, e você exercitasse aí, fizesse ela espreguiçasse assim. Ai, eu estou todo quebrado, irmão, mas tudo bem. Peão é peão, né? Então, vamos embora. Dá uma esticada aí, espreguiça mesmo, tira aí o ânimo, faz alongamento aí, né? Quero que você possa estar atento hoje, né? Tem alguém que você ainda não falou hoje? Tem alguém que você ainda não falou hoje? Por favor, levante a mão se tem alguém que você ainda não falou. Dá um abraço nessa pessoa, aí do seu lado então, dá um abraço aí, vem cá. Seu Valdeluz, pega essa mulher que está do teu lado aí, dá um agarro nela. E desde de manhã mesmo, agarra bem, né? Que alegria, que bom é poder estarmos na casa do Senhor. Eita, Deus bom. Esse aqui é Deus, né, irmãos? Fica de pé, não mandei sentar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ti. Somos necessitados da Tua presença. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Hoje, através dessa palavra que será ministrada, que o Senhor possa tocar em cada coração. Que haja um genuíno quebrantamento. Por isso, Pai, eu Te louvo e eu Te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu hoje não tenho slide, né? Domingo eu preguei o poder do pecado, parte 1, e agora eu quero falar sobre o poder do pecado, parte 2. E essa parte 2 é muito interessante, né? Está baseada em um texto do livro de João, né? Na parte 1 nós aprendemos com João que assim como mulher, nós somos como ele, sim ou não? Sim ou não, gente? Se tiver os slides aí da última pregação, filho, põe para mim, né? E também aprendemos a identificar os pontos que nos enfraquecem e nos impede de andar no poder da natureza divina, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem identificou os pontos fracos aí? Quem identificou? Quem já conseguiu, a quem Deus já revelou, né, a estratégia para se libertar desses pontos fracos? A quem Deus já revelou? Levante a mão. Deus revelou para alguém ou não? Ainda não? Então tem que orar mais, ó. Voltar. Você falou que não, então nada. Voltar. Essa vez a palavra, a parte 2 de hoje, fale muito com você. E talvez você consiga abrir a mente para a estratégia, para entender o que Deus quer falar com a igreja. Deixa eu começar dizendo para você, nós estamos vivendo os últimos dias nesse mundo. Outra frase que eu quero dizer para você, Jesus está voltando. De verdade, de verdade. Então, nada melhor do que ainda mais, correr ainda mais para preparar a igreja para ouvir o quê? O toque da trombeta. Mas preparar a igreja não implica apenas em você falar, não. Implica em você ensinar a igreja. Implica em você entender as artimanhas de Satanás, os argumentos de Satanás, para o quê? Para roubar a tua salvação. Pastor, não só roubar, mas enfraquecer você. Hoje nós temos mais crentes fracos do que crentes desviados. Quando eu digo, não se assuste quando eu disser isso. Nós vivemos dentro de uma geração ou de um povo que muitas vezes está dentro da igreja, mas está completamente fraco, está fraco. Está a ponto de jogar a toalha.
E o que faz você ainda vir, mesmo fraco, é porque você gosta de alguém, ou você quer conversar com alguém, você quer ter aquele momento de comunhão lá na lanchonete daqui a pouco, né? O que é hoje falar nisso, hein? De novo. De novo. Cachorro quente, amei. Ótimo. Já reserva o meu. E é bom porque a gente fica conversando ali, ó. Tem café hoje aí também? Oh, Jesus. Separa o chá para mim. Então, eu estava mesmo, irmão, esqueci. Eu estava o quê? Eu estava em que? Aonde, gente, que eu estava? Vocês estão ligados, né? Alguns, outros não. Outros estão pensando na morte da bezerra. Irmão, fique tranquilo. O Flamengo vai jogar hoje, né, contra... Quem é? O Daniel sabe tudo. Contra quem, Daniel? Aí, ele já está agoniado aqui. Já... Você vê o Daniel andando para lá e para cá, é porque ele está já agoniado, querendo saber o negócio de jogo, né? Mas hoje ele não vai ver negócio de jogo, não. Hoje ele vai tomar na cabeça, meu irmão. Posso ouvir um amém? Até o Deni está rindo ali, ó. Isso é muito amor, né? Vamos lá. E, queridos, eu vejo isso, que tem nas igrejas, poxa, tá cheio de crente fraquinho. Porque essa estratégia de Satanás, usando o quê? Enfraquecendo o cristão. E o cristão, ele é enfraquecido, é muito fácil ele pecar. É muito fácil ele se perder. É muito fácil, queridos, ele se desviar. Por quê? E essa fraqueza leva você a ser escravo de Satanás. Que é isso, pastor? É verdade. Na primeira parte, nós entendemos, queridos, que a palavra diz que nós somos como Ele. Nós temos uma natureza divina, nós somos como Ele. Aí eu quero continuar. Também aprendemos a identificar os pontos que nos enfraquecem, impedindo-nos de andar no poder da natureza divina. Uau! Que poder é esse, pastor? Atos capítulo 2, o quê? Mas recebereis sobre vós e sereis. Mas ele começa assim: mas recebereis poder. Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao entrar em tua vida o Espírito Santo, e aí quando ele entra, você ganha uma natureza divina, irmão. Já não é mais você sozinho, é você e o Espírito Santo. É Ele que te fortalece, é Ele que te anima. Mas quando você começa a se afastar, você começa a enfraquecer, você começa a dizer: hoje eu não vou não. E aí você fica no sofá em casa assistindo televisão, você fica no sofá em casa jogando videogame, você fica no sofá em casa assistindo filme. E por quê? Porque você não tem mais a vontade de vir à igreja. Por quê? Porque você está começando a ser cercado e começando a enfraquecer. E quando você enfraquece, você fica vulnerável. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: só entra no céu quem tem sangue no olho. Quem tem sangue no olho aqui, gente? Eu tenho, é natural que eu tenho, então eu vou entrar. Quem disse que o céu pega a senha para entrar? Não. O céu é tomado com luta, com esforço. O fraco não vai entrar no céu. Está vendo? Por quê? Porque essa é a estratégia de Satanás: enfraquecer. Pastor, é da noite para o dia? Não é da noite para o dia. É devagar, é devagarinho, é devagar, é devagarinho, é devagar, até que você se torne um escravo. Você já ouviu aquela palavra de alguns irmãos assim: tem nada a ver? Tem nada a ver, tem nada a ver. Eu estou de pé, eu estou firme, eu estou forte. Hoje você vai descobrir, queridos, que há um poder sobrenatural disponível para você. Mas esse poder disponível não tem espaço para o que te enfraquece, que é o quê? O pecado. Vamos lá. João capítulo 5, verso 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já está escurado, não peques mais, para que não te suceda as coisas pior. Mas eu quero ler, queridos, aqui o texto um pouco mais atrás, né? Para que você possa entender.
Olha o que diz aqui. A partir do verso 5. E estava ali um homem. Gente, homem. Que havia 38 anos. Não é 2 dias, 38 anos. Que o que, pastor? Vamos ler. Que se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, ele diz e pergunta: queres ficar são? Vamos lá. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levante-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Eita, aqui é outra história. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Agora olha no versículo 5, que é o que nós queremos mais ainda. Olha no versículo 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Vamos lá voltar no texto agora, irmãos. Olha o versículo 14, diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, diga comigo, olha, diga para o Daniel aí, minha irmã, olha, diga para o irmão do seu lado, olha, diga para o Ada do lado aí, minha irmã, olha. Por que, pastor, está dizendo isso? Porque eu tenho liberdade de falar para você. Porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Olha, diga para o irmão, olha. Jesus encontra com ele mais tarde. Se encontra, e o que Jesus diz para ele, gente? Olha o que ele diz. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora eu quero trazer para a nossa realidade. Jesus hoje está dizendo através do Espírito Santo para você, igreja: olha, não peques mais. Para o quê? Para que não te suceda coisa pior. Tem vida de gente que está uma bagunça. Tem vida de gente aqui que está um atropelo só. Por quê? Por causa do pecado. Estava bom, piorou. Por quê? Porque houve pecado. Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui, gente? Não é só vir ao culto, assistir uma palavra, ouvir uma palavra, ver o pastor pregando. Não, ele está dizendo: olha, quando você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje ele manda te dizer: olha que já estás salvo. Cuidado. Eu só tenho. Quantos anos aquele homem tinha que estava enfermo? Quantos anos que aquele homem tinha que estava paralítico? 38 anos, preste atenção. 38 anos aquele homem viveu sem conhecer Jesus. No dia que ele conheceu a Jesus, a vida dele foi mudada. Pergunta que eu faço: quantos conheceram Jesus e sua vida foi mudada aqui? Faz barulho, dá um glória a Deus, um aleluia, celebra o Senhor. A vida daquele homem foi mudada. Presta atenção no que eu estou dizendo para você hoje. Aprenda. 38 anos aquele homem estava se arrastando. E Jesus chega e diz: você quer ficar curado? Quer ficar são?
Eu quero, mas não tem ninguém que me empurre. Não tem ninguém que me coloque ali. Não, meu filho, aqui o negócio é outro. Eu sou Jesus. Pega teu leito e anda. Leva teu leito, vai embora. E na multidão, ele perdeu Jesus. Ele pega o leito, ele levanta. Desculpa, ele levanta, pega o leite e vai embora. O leite vai embora, ele estava curado. Depois de 38 anos. Quantos anos você viveu nessa vida mundana? Isso é para crente também que nasceu na igreja, tá? Quantos anos você nasceu nessa vidinha de religioso? Viveu nessa vidinha de religioso? Cometeu atrocidades dentro da igreja, porque crente, querido, eu nasci, eu tenho tantos anos, tal. Isso não funciona com Jesus. O que funciona com Jesus é coração quebrantado. O que funciona com Jesus, queridos, é uma alma rendida a Ele. Olha só, 38 anos. Quantos anos você andou por este mundo? Serginho, posso falar de você um pouquinho? Serginho era quase gerente de prostíbulo. Era ou não era, Serginho? O que Deus fez com você quando você se encontrou com Ele? Olha aí a família aí, olha os filhos aí. A história dele foi mudada. Serginho saía, meu filho, quando estava no mundo, era uma bagaceira só, sim ou não, Sérgio? Ele se encontrou com Jesus e a vida dele foi mudada. Se eu fosse contar a história de cada um aqui, o antes e o depois, você diria, Jeová entende. Jeová é vivo, Jeová é eficaz. Entenda uma coisa, cada testemunho seu da sua vida não é para te envergonhar, mas é para a glória de Deus. Quem você era e quem você é hoje. Aquele homem era 38 anos, o quê? Na cama, procurando uma cura. 38 anos na desgraça, 38 anos sofrendo, até que ele se encontra com Jesus. E a vida dele é mudada. Mas Jesus chama aquele, encontra-se com aquele homem mais tarde, diz assim, tá bem, hein? Aí ele diz assim, toma cuidado, não peques, para que coisa maior não te suceda. É verdade, pastor? É verdade. O que Jesus disse para ele está aqui, irmão. Ele diz assim, olha que você já está curado. Mas hoje eu falo assim, olha que vocês já estão salvos. Não pequem, para que não aconteça coisa pior. Quem é que está falando aqui, gente? É Jesus. Nós não podemos negar, queridos, que o pecado abre portas para as consequências e dificuldades. O pecado abre portas para consequências e iniquidades. Coisas que a gente não podemos ficar escravos. Olha aqui. Por que Jesus deu esse aviso para o rapaz, para esse homem? Por que Jesus deu aviso para aquele homem? Por que, gente? É porque ele tinha curado ele e Jesus era o bambambam? Eu fiquei pensando nesse texto, por que Jesus deu recado para aquele homem? Por que Jesus fez, ou por que o Espírito Santo chamou-nos para uma semana de santificação? Sabe, eu comecei a pensar, e ele falou, pecado, olha o poder do pecado. Jesus está mostrando para ele, cuidado para que não seja coisa maior, sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Não é porque Jesus está se gloriando, não, é porque Jesus o amava. Você está entendendo? É porque Jesus o amava. E é por isso que quando Jesus se encontra com ele, Jesus diz o quê? Olha, que estás curado. Não peque para não te suceder coisa pior. Ele está dizendo assim hoje, para cada um, individualmente, ele está dizendo, olha, que já estás salvo. Olha, que o preço já foi pago. Olha o que eu fiz. Eu fiz por amor. Mas tome cuidado com o pecado. Não peques. Foge do pecado. Porque, vocês já ouviram aquele ditado diz assim, quem avisa amigo é? Quem já ouviu esse ditado?
Levanta a mão aí, irmãos, você ouviu? Já ouviu, sim ou não? Quem avisa, amigo é. A Bíblia diz que Jesus expressou nos últimos dias dele na terra, diz assim, ó, já não tenho vocês mais como servos, mas sim amigos. Se Jesus está falando hoje, através dessa palavra com você, Ele está dizendo, eu sou teu amigo. Quem avisa, amigo é. Você acha que era Jesus que ia punir ele? Não. Não. Seria a consequência do pecado. Seria a consequência das escolhas dele. 38 anos arrastando pelo chão. Quantos anos você viveu uma vida amarga, uma vida de sofrimento, quando tu se encontrou com Jesus? Você começou a andar de cabeça erguida. Tantos anos, e você? Oh Deus, obrigado por me tirar dessa lama, isso, aquilo. Mas aí chega a hora, queridos, de mais uma vez você se encontrar numa semana de santificação. E Jesus falar para você assim, olha que você já está curado. Olha que você já foi pago o preço por você. Não peques mais. Por quê? Porque se você pecar, as consequências vão ser fortes. Eu não posso fazer nada. É a consequência. Eu já ensinei a igreja. E o pecado é perdoado, mas as consequências são inevitáveis. Teu pecado está pago. Eu dei o exemplo de Davi aqui, sim ou não? Olha, Davi, tu adulterou. Davi, tu matou Urias. Davi, isso e aquilo. Agora, ó, Deus manda dizer que o teu pecado foi perdoado. Tem gente que acha assim, que Deus perdoa o pecado e no final não vai acontecer nada. A única coisa que Deus falou e demonstrou graça no Velho Testamento e amor por Davi foi: você não vai morrer. Teu pecado está perdoado. Mas meu filho, olha o que vai acontecer por causa de você. Olha a consequência. E aí nós sabemos, todos sabem a consequência? Todos sabem? Nós partimos disso, irmãos. E aí está aqui Jesus avisando. Você não pode negar que o pecado abre portas para consequências de dificuldade. Foi a partir do amor de Jesus por aquele homem. Foi que ele avisou. Aí eu digo para você, quem avisa amigo é. Presta atenção. A Bíblia diz que o mundo traz o maligno. Presta atenção. A Bíblia nos revela que os sinais estão aí. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vou falar de novo, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha, toma cuidado. Olha, cuidado. Jesus está voltando. Ihu. Presta atenção, queridos. Todo aviso contra... Eu estava terminando essa palavra, sabe que hora, irmão? 4 e pouco da manhã. Eu não conseguia dormir. Porque a revelação é tão amorosa, tão tremenda. Meu Deus. Presta atenção, todo aviso contra o pecado é por causa do amor de Deus por nós. Todo aviso contra o pecado é por causa do amor de Deus por nós. Agora as pessoas, pastor, eu só aceito correção de Deus. Deus tem que descer e me corrigir. Não, irmão, não vai acontecer isso. Vamos lá. Todo aviso contra o pecado é por causa do amor de Deus por você, por nós. Diz isso para o irmão do seu lado. Todo aviso. Diga para ele. Contra o pecado. É o quê? Por causa do amor de Deus. Não é para tua destruição. Não é para tua vergonha. Olha, outra coisa. Sabe quando um pastor adultera ou se prostitui e não sei o quê, e a igreja descobre? E aquele escândalo explode. Sabe por quê? Eu olho para essa cena e eu disse, Deus ama esse cara. Deus ama esse pastor. Como assim, pastor? O cara exposto ao ridículo. Passou vergonha, pastor. Nunca mais vai poder pastorear. Eu vejo o amor de Deus por ele.
Por quê, pastor? Que loucura é essa? Eu vejo o amor de Deus. Deus fala assim: meu filho, tu não vai mais estar à frente do púlpito, mas a tua salvação tu não vai perder. Se eu joguei tudo para cima, se eu joguei tudo no ventilador, é para que todos saibam. Mas eu tentei, eu te avisei. Quantas vezes eu te avisei? Quantas vezes eu usei profetas? Quantas vezes eu falei em sonhos com você? Quantas vezes eu usei pessoas para falar com você? Até mesmo as palavras que você pregava também era para você. Quantas vezes? Meu filho, não teve jeito. Eu não quero te perder para o inferno. Então eu tive que expor tudo. Esse negócio de esconder as coisinhas, ó, vai debaixo do tapete. A Bíblia diz: não há nada que está oculto que não seja revelado. Segura, Deus. Não, segura meu povo, filho. Segura esse povo. Todo mundo tem que ir para o céu. Diga: eu quero ir para o céu. Ah, você vai? Ai, meu filho, tem que ser guerreiro. Tem que ter sangue. Oi. Não tem que ter negócio de fraqueza, não. O negócio tem que ser pancada, aroeira. Hoje eu estava aqui construindo. Olha, irmão, Deus me deu a unção do pedreiro. Até piso hoje eu fiz. E o Gabriel mexeu massa. Fez massa, carregou no carrinho e não sei o quê. E eu olhei assim: meu Deus. Né, Gabriel? Nós dois? Vocês estão rindo por quê? Eu disse para ele: eu vou lhe ensinar. Vamos junto. Hoje foi uma aventura. Fomos lá, né, Gabriel? Pegar o carrinho. E ele ganhou uma Coca-Cola minha, hein? Porque lá na casa do Denilton tem um corredor. Eu falei assim: Gabriel, se tu tirar esse carrinho daqui, pilotando, eu vou te pagar uma Coca-Cola. Não, pastor, eu tiro. Rapaz, eu pago a Coca-Cola. O que aconteceu? Ele conseguiu tirar o carrinho sem bater na parede nem nada. Mas disse para ele: mas se tu bater na parede, tu vai pintar a parede toda. Como é que bate, irmão? Desse jeito? Me responde. Ele ganhou a Coca-Cola. Aí nós pegamos o carrinho e quando nós voltamos, eu falei: Gabriel, agora eu pago o almoço. Tu colocar o carrinho certinho sem bater em nada. Paguei o almoço para ele. Não bateu. Tá vendo, queridos? Por quê? Atenção. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ela está dizendo: presta atenção, presta atenção, presta atenção. O pecado bate à sua porta. Cabe a você resisti-lo. Eu posso ouvir amém, aleluia, glória a Deus. Qualquer coisa de você hoje, menos pecado. Vamos lá. Eu disse que todo aviso contra o pecado é por causa do amor de Deus por nós. Vamos lá. Sabe, queridos, Deus por diversas vezes, através da sua palavra, Ele faz advertência sobre o pecado. E Ele faz advertência sobre as consequências do pecado. Através da sua palavra. Ele faz isso. Tanto na Bíblia como nos dias de hoje. Deus tem levantado, tanto no tempo lá atrás como nos dias de hoje, Deus tem levantado homens e mulheres para avisar das consequências que podem vir se você pecar. Acorda para uma palavra. Não existe pecado sem consequência. Não existe perdão sem consequência. Pastor, mas Deus é culpado das consequências, não é você. Você. É você, não é Deus. Filho, pecado perdoado é caminho para o céu. E caminho para o céu tem as consequências do teu pecado que foi perdoado. E a gente muitas vezes quer ser perdoado, não quer nem saber das consequências. Ei, psiu, volta atrás, ó, volta. O que você fez lá atrás? Se converteu, aqui na frente, e lá atrás? Deus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, mas tem algo a pagar. Esse algo a pagar não vai te tirar a tua salvação. Você precisa passar por essas consequências. É inevitável.
É por isso, pastor, que eu estou passando por isso. É. Continuar? Tanto na Bíblia como nos dias de hoje, Deus tem levantado homens e mulheres para avisar das consequências que viriam se o seu povo escolhesse a desobediência. Está forte, irmão? Essa palavra está forte? Quer saber, está forte essa palavra? Você quer que eu troque? Quer que eu mude aqui por prosperidade, alguma coisa assim? Também não ia mudar. Eu ia lhe indicar uma igreja de prosperidade para você. Pode ir lá, lá é bom. Eu não vou, irmão. Eu vou para o céu. Eu não vou para o inferno por causa de ninguém. Eu não vou para o inferno porque eu estou pregando, porque eu vou pregar só o que a igreja gosta. Não, eu vou para o céu pregando a palavra. Eu não vou para o céu pregando 10 por 1, dá 10 que Deus dá 1000. Não, não vou. Dessa forma eu não vou. Esses charlatões que estão aí, não, esses não vão entrar no céu. Esses são aqueles que Apocalipse diz o quê? Ah, Senhor, eu fiz isso e aquilo. Ah, não te conheço. Mas eu preguei em teu nome. Não te conheço. É forte, não é, irmãos? Sabe, eu olho para os dias de hoje e eu vejo que há muitas pessoas que preferem agradar a todos, do que falar-lhes a verdade de maneira a demonstrar amor. Você sabia que eu amo essa igreja? Sim ou não? Ama ou não ama, irmãos? Por que você sabe que eu amo essa igreja? É porque eu falo ou é porque eu mostro? Irmão, eu não estou criando você, eu não estou ministrando sobre a tua vida para tu viver na terra, não. Eu estou ministrando na tua vida, estou te ensinando para você ir para o céu. Céu é eternidade. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Céu é eternidade. E algumas pessoas não conseguem entender isso. Algumas pessoas querem viver isso, essa eternidade aqui na terra. É impossível, meu filho. Olha para o irmão Celar e diz assim para ele: um dia você vai morrer e depois vai vir o juízo. Vamos continuar. Sabe, aqui, olhando para o dia de hoje, há muitos que preferem dentro da igreja agradar a todo mundo. Eu tinha um discípulo que já não está conosco há muito tempo, e por um lado eu digo graças a Deus. Foi Deus que tirou, não foi eu. Eu não mando ninguém embora. Jeová falou, meu filho. Sabe, às vezes eu fico imaginando, eu chorei muito porque quando as pessoas nessa igreja iam embora, eu chorava, eu e pastor, né, meu amor? Não entendia por quê, Deus, por quê? Aí eu entendi, irmão. Muitas vezes Deus está querendo tirar uma pessoa da nossa vida. Sabe, um trambolho na nossa vida que nos leva a pecar, que nos leva a perder a paciência. Assim, meu filho, você já foi testado bastante, deixa eu pegar ele que tem outro líder para me cuidar também, para mim, como é que se diz, discipular através desse abençoado aqui. Pega ele, vamos lá, coloca lá. Ai, Senhor, obrigado, passei por essa prova. Me perdoe, irmão, porque tem irmão na igreja que é prova. Tem gente na igreja que é prova. Aí às vezes eu pergunto, Deus, o que está acontecendo? Meu filho, eu estou te tratando através dessa pessoa. Não podia ser de outra forma, não. Não. O que você tem que fazer é amar. E sabe o que eu fiz, irmãos? Amei a todos, tendo uma exceção. No entanto, não mandei ninguém embora. Foi Deus falou assim, meu filho, tá bom, sai daqui. Aí tem gente que fica chorando porque um ou outro saiu. Não tem que ficar chorando não, meu filho. Deus está no controle de todas as coisas. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Mas ninguém saiu desta igreja, queridos. Eu pregando melzinho na chupeta. Se saiu, eu pregando a verdade e a vida. Se saiu daqui, é porque saiu consciente que aqui tem palavra de Deus. Que aqui, queridos, é a palavra. Que aqui tem que ser a palavra. Não tem que ser invencionismo. Não tem que ser blá blá blá. É a palavra. A Bíblia diz que é a palavra que traz vida.
É a palavra que dá conhecimento. É a palavra que te ensina a fortalecer-se contra o pecado. Agora vamos lá, olha, presta atenção. Nos dias de hoje, meu irmão, tem crente que prefere agradar todo mundo. Sabe aquele equilíbrio? Ele tenta equilibrar a amizade com todo mundo dentro da igreja, relacionamento com todo mundo. O cara está pecando, o cara está fazendo o escarcéu, o cara está encaminhando para o inferno, mas o irmão não quer chamar a atenção, por quê? Ele pode se ofender. Eu não estou pregando para ímpio hoje, estou pregando para a igreja. Então eu vou pular esse versículo aqui. Eu vou ler. Ezequiel 3,18. Olha o que Deus fala. Quando eu disser ao ímpio, olha, certamente morrerás. Olha o que Deus, não o avisando tu. Vamos continuar. Não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Você está vendo o papel da igreja? Tem mais, vamos lá. Aqui está falando de negligência em falar aos que não conhecem a Jesus. Agora, olha o que diz a respeito do justo. Nós, dentro da igreja, o justo, ao se desviar do caminho. Olha o que Ezequiel 3:20 diz assim. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Por quê? Não avisando tu. Diga assim, não avisando tu para o irmão do lado. Diga, não avisando tu. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aqui não está falando para outro, está falando para o justo, para o povo de Deus. Você está vendo o irmão pecando. Se você está pecando, se você está vendo que aquele irmão precisa de um alinhamento e você está simplesmente, não, eu não vou falar nada não, porque eu estou de bem com todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Não, pastor. Ei, em amor. Vamos continuar? Na verdade, queridos da igreja, falta-nos amor verdadeiro. Quando nós evitamos abordar os nossos irmãos, confrontá-los nos seus pecados, nós preferimos ficar calado. É engraçado, né? Fala para a igreja toda, mas o irmão que precisa ouvir, você não fala. O irmão que precisa ouvir uma palavra de verdade sua, você não fala. Sabe por quê? Porque você não o ama. Se o próprio Jesus, encontrou com aquele homem, 38 anos, deitado na cama, doente, cura ele encontra-se com Jesus, salvação. Jesus encontra com ele, mas está Jesus diz assim, olha quem está curado. Cuide, não peques, porque se pecar, vem coisa pior. Agora, o que Jesus fez? Quem avisa, amigo? Avisa você de um buraco, te ama. Ou mais. Olha aqui. Olha o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 6, no verso 1. Olha o que Paulo fala. Ele não está falando para ímpio, está falando para a igreja. Olha o que ele diz. Olha aqui. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, pecado, vós que sois espirituais, corrijam de tal feito com espírito de mansidão. Com espírito de quê, irmão? Agora o irmão quer corrigir o outro assim, tu é sem vergonha, tu é isso.
irmão vai embora, matou o irmão. Eu sou verdadeiro mesmo, eu falo na lata mesmo. Isso é ignorância. Isso é estupidez. Paulo escreve aos Gálatas, ele ensina como é que tem que ser. O que ele diz? Ele diz assim, ó: irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, pecado, vós que sois espirituais, corrige o tal. Com o quê? Com espírito de mansidão. Sabe o que a igreja faz com muitos? Vira as costas. O que a igreja faz com muitos irmãos? Não anda com aquele cabo ali, não. Aquele cabo ali é terrível. Ele está na igreja. Só está. E já tem anos. Chama ele em amor. Em espírito de mansidão. Diz assim: meu filho, Deus te ama tanto que mandou eu te avisar. Toda vez que eu falo sobre isso na minha mente, eu lembro do Jefferson. Né? Esses dias o Jefferson, contando para mim, para nós, disse assim: pastor, Jefferson é o nosso monoplasta. Eu estava conversando com fulano e fulano brigou comigo, tal. Pastor, Deus me ajudou. Por quê? Porque em vez de eu dar uma porrada nele, eu pedi um abraço para ele, abracei ele e demonstrei amor e ele se quebrantou, pastor. Espírito de mansidão. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha só, vamos continuar. Nós temos a resposta para outros, mas nós evitamos falar, pois não queremos ser mal interpretados. Então a pergunta qual é? O que faço? A pergunta qual é? Onde está o foco de nosso amor? Onde está o foco? Onde está a manifestação do amor da igreja pelas pessoas dentro da igreja? Engraçado que às vezes eu vejo irmãos pegando o outro coitado, né? E grampeando na cruz. Vai, meu filho, você tem que... Irmão, jogando pedra, falando mal. Eu não tenho que ouvir o que você acha de fulano. Fala para ele, em amor. A pergunta que faço é: você ama o bastante o seu irmão para lhe falar a verdade? Ou você prefere ficar de lado? Não. A maioria das pessoas que não falam em amor, em mansidão, algo com a outra dentro da igreja, é fofoqueira ou fofoqueiro. Por quê, pastor? É um leve trás. Por quê? Porque tem um espírito da fofoca na vida dessa pessoa, que ama a fofoca, que ama, sabe, espalhar a discórdia dentro da igreja. Você ama bastante seu irmão para lhe falar a verdade? Ou você tem medo de ser mal interpretado? Diga para ele: não me interprete mal, eu te amo. Por quê? Você não me... Te amo, irmão. Eu quero falar para você: olha, o caminho que você está andando não está legal. Deus não se agrada disso. Por favor, não ande por aí. É mansidão e amor. Irmão, você está caminhando para o pecado. Não pode, não faça isso não. Por quê? É como você tivesse um carro e carro sem freio nenhum, e você chegasse na pessoa, no irmão, me empresta seu carro, e você emprestasse o carro para ele e não avisasse ele que o carro não tem freio, e ele morresse. É mais ou menos isso. A diferença é que se você não avisa ele, ele vai perecer no inferno. Se você não confronta o pecado dele em amor, em mansidão, você é omisso, esse irmão vai perecer do inferno e Deus vai cobrar de você esse sangue. Alguém está aqui hoje? Tem alguém aqui hoje? Tem mais, vamos lá. Quero ser breve. Meu Deus, breve como? Quando você faz tudo para agradar a todos, você
com certeza desagrada a Deus. Já viu a pessoa que não consegue falar não? Quer agradar todo mundo. Eu gosto de alguns discípulos aqui. Um dos discípulos que eu amo demais é o Sérgio. Gosto da irmã Regina. Amo demais. Ele é assim, pastor, não dá para mim. Ele não diz assim, eu vou. Não, ele diz, pastor, não dá para mim. Ele não diz, eu vou e depois não vem. Mas não dá para mim. É uma pessoa muito clara. Às vezes nós achamos que vamos magoar alguém para falar um não para ela. Às vezes a gente acha que vai magoar uma pessoa quando nós estamos coordenando, orientando ela a não andar por aquele caminho. Em amor, em mansidão. E aí o que acontece? A gente prefere agradar a todos. Faz aquele malabarismo. Jesus não caminhou nessa terra assim. E você não pode caminhar nessa terra assim, querendo agradar a todo mundo. Porque se você quiser agradar a todo mundo, você vai gerar uma confusão dentro da tua casa, vai gerar uma confusão dentro da igreja, vai gerar uma confusão no teu serviço, vai gerar uma confusão em tudo que é lugar onde você passar. Você vai ser o cara, mas a confusão que você deixa por trás não é brincadeira. Porque um homem sem posição, uma mulher sem posição, não anda com Deus, não. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Se você está tentando agradar a todos, saiba, você já desagradou a Deus. Se você está tentando sair de bem com todo mundo, entenda, você já saiu mal com Deus. Porque quem quer agradar todo mundo, mente. Às vezes, eu olho, pergunto à minha esposa, amor, essa roupa está boa para mim ir para o culto? Às vezes, ou ela ou a minha filha. Minha filha é mais direta, pai. Está parecendo um... Diz, amor, que ela fala? Está horrível, pai. Aí vai, eu volto por causa da roupa. Agora, você pensa o impacto que é em mim. Tem irmão aqui, se eu falar assim, irmão, essa sua saia, onde tu comprou não tinha mais pano, não? E acabou. Tem irmão que veste... Irmão, eu já chamei a atenção até de mulher aqui na igreja. É das irmãs, chamei. Esses dias, tinha uma irmã que estava com a barriga de fora, a barriguinha de fora, blusinha, tudo mais, barriguinha de fora. Eu falei, irmã, é para quem vê essa barriga? Irmã, se guarda pro teu marido. Ninguém quer ficar vendo isso aí, não. Só o diabo. E os endemoniados estão aí querendo... se vista decentemente. Seja, né? Irmã que veste uns vestidos, né? Apertando tudo. Tem um pezinho a mais, fica apertando tudo. Fica marcando tudo para andar, anda que nem uma múmia. Só para ficar bonita. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas tem irmã também que vem toda largada para a igreja. Eu já falei também. Irmã, você podia ficar mais bonita, né? Porque o negócio tá brabo, hein? Às vezes o homem vem de chinela havaiana para a igreja, assistir culto, todo largadão, parecendo, né, um noiado. É assim que diz, noiado, né? É um noiado, rua de esquina, crente, e vem todo largado. Eu falei, irmão, pior ainda é solteiro. Tu acha que tu vai arrumar mulher desse jeito? Tu acha que tu vai casar desse jeito? Tem que falar a verdade pro irmão, tem que ajudar o irmão. Falei isso, eu vou contar uma para vocês. Cadê o pastor Gil? Eu fui cortar o cabelo com o pastor Gil. Aí eu olhei para ele assim e falei, rapaz, algo me tocou. Estava na cadeira, esperando a minha vez, e ele estava cortando o cabelo. Eu olhei para ele assim, pinta o cabelo. Pai, pinta o cabelo. Não, pastor. Rapaz, pinta o cabelo. Porque o Gil é genética da família, fica branco muito cedo. E ele estava com o cabelo mesmo. Aí dá a impressão que ele é velho. Moço, depois que ele pintou o cabelo,
choveu de novo. O que é isso, irmão? O Gil deu glória a Deus, pastor, essa ideia. Agora ele já cortou o cabelo de novo, né, Gil? Não é, pastor Gil? Cortou o cabelo de novo e não quis, ó, tira o branco. Não quer negócio de branco, não, que eu estou. Mas por que, irmão? Presta atenção. Se eu me omiti em dar uma ideia para ele. Se eu me omiti em ajudar meu irmão que está caminhando, eu estou omisso. Ele falou, pastor, mas eu gosto. Mas não está bonito. Principalmente para você que é solteiro. Para mim é normal, já sou casado, 28 anos já era, meu filho. Não tem eu andar bagunçado, desarrumado. Para mim eu continuo casado. Mas nem eu ando bagunçado. Quero que vocês entendam isso, gente. Por que não falar para as pessoas? Nós tínhamos uma ovelhinha, filho, que todas as vezes, gente, para tomar banho, aquele menino, eu lembro de igual até hoje. Ninguém ficava perto dele. Ninguém falava nada. Só fugindo. Na hora que ele entrava na igreja, os irmãos já iam desviando para um lado para o outro. Ninguém falava nada. Eu chamei ele, vem cá, meu filho. Ele, vamos tomar um banhozinho. Um desodorantezinho. Em amor. Você está entendendo? Em amor. Em amor. Gente, você está vendo o irmão sofrendo, está vendo o irmão caminhando torto, e você não tem coragem de falar. Se Jesus falou, Jesus nos ensinou, queridos, isso é amor. Isso não é zomba, isso é amor. Cristo manifestou amor. Igreja tem que manifestar amor. Amor não é acatar tudo, aceitar tudo. Amor corrige. Amor fala a verdade. Amor, queridos. Quem tem, se preocupa com o irmão. Quem não tem, está nem aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, mais. Você não pode ser aquele que todos dizem. Ele é tão amável. É uma das pessoas mais amáveis da igreja. Mas a pergunta é: você ama seu irmão? Eu tinha um que não sabia dizer não, irmão. Tudo era sim, 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 sim. Por que você faz? Eu amo. Não, isso não é amor, não. Quem ama, ensina. Quem ama, corrige. Quem ama, orienta. Quem ama, fala em mansidão e em amor. É por isso que muitos estão se perdendo. Fazendo isso, não falando, nós estamos sendo igreja. Não fazendo isso, não amando nosso irmão, falando, é pecado. E esse pecado enfraquece a igreja. Agora, tá vendo? Eu saí da pessoa, agora eu fui para a igreja, o corpo de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa eu dar um exemplo. Você vai para o banheiro tomar banho. E aí você tá lá. Beleza. Mas tem uma coisa. O teu pé está do lado de fora do chuveiro, porque eu não quero molhar o pé. 2 dias, 30, 90 dias, 6 meses, 7 meses. E o pé está lá, fora do chuveiro. Aí todo mundo está vendo que está o chulé desgramado. Todo mundo está vendo que aquele irmão não lava o pé, mas ninguém tem a coragem de ajudar o irmão. Sabe o que acontece? Depois de tanto tempo, o irmão perde o pé. Vai às pressas para o hospital. Chega lá, esse pé não tem mais jeito. Vai ter que cortar. E depois que cortar, tem que incinerar, que isso aí ninguém aguenta. Por que eu estou dizendo isso? Tem irmão que está indo para o inferno por causa de você. Porque você não ama o irmão. O poder do pecado é enfraquecer a igreja. E enfraquecer o teu amor pelo teu irmão.
Quem não confronta em amor, não ama. Quem não fala a verdade em amor, não ama. Tem alguém aqui hoje? Deus está falando com você? Vamos continuar. Cada ele contamina a igreja, a congregação. Porque se somos um corpo. Quem já perdeu uma unha aqui? Levanta a mão. Será que dói? Dói, irmão? Caramba, dói pra caramba, filho. Uma vez a pastora estava lavando o carro. E quem sabe, quem já teve um não sabe. E eu baixei, coloquei a mão assim, que a porta coloquei a mão. A pastora veio e me deu a pancada na porta. E meus dedos ficou tudo na porta. E vocês sabem que uno, meu filho, tem que bater forte para fechar a porta, sim ou não? E mulher já nem bate forte, né? Meu amor, meus dedos ficou. Engraçado que ela se acabou de rir. Ah, eu não vi. E eu chorando, lágrimas de dor. Por que eu estou dizendo isso? Só foi os dedos. O corpo inteiro estava bom, mas os dedos. Todo o corpo sofreu. Todo o corpo sofre quando há pecado dentro da igreja. Toda a igreja sofre quando há pecado na igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Pastor, sim, tem. Toda a igreja sofre quando há pecado na igreja, porque o corpo, se um membro está machucado, se um membro está em pecado, o pecado apodrece e vai entrando e vai contagiando e aparece toda a igreja, sim ou não? Sim ou não, gente? Olha aqui, Josué capítulo 7, verso 10. Quando eles foram lá para Jericó, conquistaram Jericó, e Acã fez o que, gente? Acã pecou, por quê? Porque Deus tinha dado a ordem que ninguém ia ficar com nada, que ia trazer tudo para a casa dele, tudo como oferta. O que Acã fez? O que Acã fez? Chegou, derrubou, venceu. Acã pegou um tesouro, escondeu. Aí chegou a cidadezinha de Ai. Até o nome dói, irmão. Ai. Quando há pecado, tem sofrimento, irmão. Quando a igreja tem pecado e ela é omissa ao pecado, tem sofrimento. Toda a igreja sofre. É doença, é enfermidade, é depressão, é isso. E começa a atacar. São setas malignas para todo lado. E eu vou mostrar para vocês a verdade, que é verdade isso, preste atenção. Quando você se omite a corrigir teu irmão em amor, o corpo sofre. Vou mostrar para você. Eles andaram para conquistar Ai. Assim, nós somos 3.000 homens, a gente resolve o problema. Exército fraco de Ai. Porque às vezes não tinha nem exército, posso dizer. Mandou 3.000 homens, foi lá. Tomaram um ataque, mais de 30 de Israel morreu. Sabe quantos homens a Bíblia diz que em Jericó morreram do povo de Israel? Nenhum. E olha, e Jericó era uma cidade edificada, tinha um gigantesco exército. Sabe quantos homens a Bíblia diz que em Jericó morreram do exército de Israel? Não diz nenhum. Mas quando chega em Ai, presta atenção, quando chega em Ai, o que acontece? Eles perdem mais de 30 para uma cidadezinha pequena, morrem. E por trás disso aí tem o quê? Presta atenção. Por trás de 30 e poucas pessoas tem o quê? Tem filho, tem esposa, tem irmãos. Calcula o prejuízo, vai calculando. Vai calculando por causa do pecado. Aí o que Deus fala? Quando há essa derrota, a Bíblia diz que os líderes, junto com Josué, rasgam suas vestes e diante do tabernáculo, eles começam a clamar e a orar. E Deus fala assim para Josué, lá no capítulo 7, verso 10, diz assim: respondeu o Senhor Josué,
levanta-te. Por que você está assim prostrado com o rosto em terra? Aí ele fala assim: Israel pecou. Ele não disse Acã pecou. Ele não disse Acã pecou. Ele disse Israel pecou. Vamos lá para Apocalipse. A carta era para quem? Era para a igreja, as 7 cartas. Era para a igreja ou era para uma única pessoa? Para quem? Para a igreja. Eu quero que você entenda isso hoje. É tesouro que eu estou passando para você hoje. A carta era para a igreja, não era para uma pessoa. Paulo escrevia para quem? Para uma pessoa? Não, para a igreja. Ele dizia: leia para a igreja, que todos possam saber, que todos possam ouvir. Está entendendo, igreja? Aí, ó, levanta-te. Por quê? Israel pecou. Eles transgrediram o meu pacto que eles tinham ordenado. Tomaram do anatema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre sua bagagem. Gente, aqui não tem um momento que Deus fale individual. Ele sempre fala Israel. Essa congregação, este povo, pecou. Você está vendo que o pecado de uma pessoa, a consequência que traz para toda a igreja? Porque é corpo. Perde uma unha, todo o corpo sofre. Meu filho, não adianta tu estar abrasando, não adianta não. Por quê? Porque o pecado vai ser manifestado. Se você não se arrepender, Deus vai mandar que nem como é que se diz? Aquelas coisas que solta larva, como é que é? Vulcão. Faz assim, ó. Pum! E quilômetros e quilômetros de distância todo mundo vê. Você está entendendo quantos estão aqui hoje comigo? Pecado traz consequências. Vamos continuar. Olha o que eu vou falar. Ninguém sabia que Acã havia pecado. Ninguém. Aí, ó. Ninguém havia feito parte ou compartilhado da sua cobiça. Mesmo assim, todo o corpo sofreu. Todo Israel sofreu. O pecado que você comete, queridos, não é um pecado qualquer, não. Cuidado. Paulo escreve aos Coríntios, anunciando o motivo real de tanto sofrimento. Lembra que eu falei na primeira parte? O que Paulo fala lá em Coríntios? Sobre a ceia, vocês se reúnem para quê? É por isso que uns estão fracos, outros doentes, outros vivos. Por quê? Porque tem pecado. Agora vamos lá, presta atenção. Ele diz assim: é por isso que muitos estão fracos e doentes e outros já morreram. Olha para o irmão do céu e diz assim, para ele bem assim: o pecado encurta a tua vida nessa terra. Digo, misericórdia, Jeová. Ele diz assim: é hoje que eu vou confessar esse pecado. Sabe, o pecado estava sendo cometido por alguns ali, mas estava afetando a igreja. O pecado estava sendo cometido por alguns ali, mas estava afetando a igreja, o corpo de Cristo. Não tem condições de a igreja ser abençoada se houver pecado no meio da igreja. Por quê, pastor? Porque o pecado destrói, porque o pecado adoece as pessoas, porque o pecado, queridos, traz consequências inimagináveis muitas vezes. E tem muita gente brincando com o pecado. Pecado é pecado, não tem outro nome não, irmão. A prática do homossexualismo é pecado, é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que é pecado. Lesbianismo é pecado? É pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. As lutas não são vencidas por causa da fraqueza espiritual. E muitas vezes essas lutas parecem infindáveis. Se nós pegarmos no livro de Atos, não havia escassez. Por quê, pastor? Porque
que isso? Todos eram um só. Está entendendo? Um só. Não havia fome, ninguém adoecia. Por quê? Porque eles eram um só, o corpo estava sadio. Teve um que queria prejudicar o corpo. Você lembra quem era? Hã? Quem era, gente? Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo. Quando você mente ao Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Morreram. E todo o povo olhou assim: rapaz, não dá para brincar com esse Deus, não. A gente tem que andar na linha. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse Deus hoje é diferente. Esse Deus hoje é diferente. Ele diz: eu não mudo. Você acha que Deus não está vendo o pecado da igreja? Por que a gente não vive isso hoje? Mas vemos a escassez, tantas coisas. Por quê? Por que não vemos isso hoje? Será que o pecado praticado por alguns que estão afetando a vida de muitos outros é por causa disso? Precisamos permanecer unidos uns com os outros. Aceite a correção do teu irmão. Como você, ele também erra. E você precisa ajudá-lo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus quer usar você para salvar o teu irmão crente do inferno. Jesus vai voltar, quem vai subir? Jesus está voltando, quem vai subir? Vai subir se você tem que estar entendendo essa palavra hoje. Aí eu vou de carona. Não tem carona não, filho. Não é Uber não. A igreja precisa permanecer junta, unida. Unida. Ô irmão, vem cá, amadão. Dá um abraço aqui em você, irmão. Não, está acontecendo isso. Olha, eu te amo, eu quero que mas o que você está fazendo está errado. Dando homens coragem para amar o irmão e dizer para ele o quanto Deus o ama, que Deus não aceita essa posição dele, essa situação dele. Eu assisti. Quem já assistiu aquele filme Gladiador? Estou terminando. Quem já assistiu aquele filme Gladiador? Aquele filme que eu já assisti umas 4, 5 vezes. Eu logo no começo, quem já assistiu? Tem cena aí? Tem? No começo aí? Sabe o que ele diz? Uma parte lá, antes da batalha, ele pega o cavalo dele e vai lá junto com os soldados dele. E na hora que ele começa a cavalgar, ele começa a gritar: permaneçam juntos! Permaneçam juntos! Eles vencem a guerra. Você já viu? Vou explicar outra coisa para você. Porque o exército romano era o maior exército do seu tempo. Ninguém conseguia derrotar Roma, sabe por quê? Enquanto eles se mantiveram unidos, não foram derrotados. Hello, tem alguém aqui? Se a igreja permanecer, tem aí, irmão? Mostra aí, vai lá. Liga tudo aí, dá um blackout. Tem áudio aí? Olha a união, olha a união. Olha só, e olha o outro lado como é que estava, todo mundo bagunçado, olha lá, olha a união. Unidade traz o que, irmão? Vitória. Agora olha lá o gladiador, o que ele faz? Olha isso, irmãos. Se quebrar essa fileira aí, acaba tudo. Olha lá. Olha, juntos. Tá bom? Olha aí, juntos. Queridos, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a igreja unida, junto. Irmão, igreja unida. Corrige, um membro corrige o outro, um membro ajuda o outro. Eu estou fraco, não, você não está fraco não, vamos estar juntos aqui. Se você sofre, a igreja também sofre.
Se a família vai mal, a igreja vai mal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes um discípulo meu falta um tempo, está doente, isso, aquilo, eu já ligo, filho, está precisando de alguma coisa? Está tudo bem aí? Por quê? Porque ele mal, é eu mal. Eu faço parte do corpo, você faz parte do corpo. Agora tem irmão que desaparece da igreja, o outro nem liga e diz, graças a Deus, menos um. Não, irmão. Amém. Ele diz assim, permaneçam unidos como um só. O que aconteceu? A vitória. E aquela estratégia, que é a estratégia de unidade, trouxe. Quando o corpo de Cristo está dividido em sua lealdade a Ele, ele fica enfraquecido, como todo o resto do corpo. Estão entendendo? O pecado destrói, enfraquece a igreja. Por quê, pastor? Porque você faz parte do corpo. Hoje à noite é o dia de você se arrepender do teu pecado e dizer, Senhor, eu estou aberto para correção. Eu dou liberdade para o meu irmão falar comigo. Ah, mas quem é você, rapaz? Você é um pecador miserável que nem eu. Ô, irmão, se Deus usou uma jumenta para salvar a vida de Balaão, não vai usar um jumento de hoje para falar com você, para você se corrigir? A correção não importa de quem venha. O que você tem que perceber, Deus me ama? Me ama. Por isso que esse jumento está falando comigo. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Deus já usou bêbado para falar comigo. Deus já usou bêbado para me manifestar o meu amor por Ele. Eu com meu terno novo, todo limpinho, chega um Luiz Carlos aqui e fala, pastor, me dá um abraço. Imagina, irmão, fedendo, amigo, cachaça, todo sujo, marrom. Pastor, o senhor me ama, me dá um abraço. Eu olhei para minha roupa, olhei para cá. Eu te amo, vem cá. Que isso, pastor? Quando você ama, você manifesta. Você não aponta. Você ajuda o irmão. Entendendo? Você está caminhando um caminho perigoso. Você vai afetar o corpo. Agora, querido, você tem que ter maturidade para aceitar a verdade em amor. Não precisa falar, quem é você? Ah, é só um pastor que pode. Não! Eu não sou melhor que você. É o corpo. É o corpo. É o corpo. Quando a perna entorta, quem é que ajuda a perna? Não é as mãos? Hã? Quando o ouvido coça, quem ajuda o ouvido? O dedo. É ou não é, irmão? Eu quero que você entenda isso hoje. O pecado enfraquece a igreja. O pecado enfraquece a igreja. O pecado destrói a igreja. Mas, queridos, Cristo nos resgatou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Ele vai estar purificando sempre a igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Quando o corpo de Cristo está dividido,